A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 14 de outubro, há 287 dias, lendo a preciosa palavra de Deus ao seu coração. Deus que é o nosso Deus provedor e multiplicador. Hoje estamos aqui em Teresina, no estado do Piauí, diante desse cenário maravilhoso, para fazer a leitura da palavra de Deus juntamente com você. E logo após a leitura da palavra de Deus, eu, pastor Antônio, quero convidar você que está comigo nesse projeto para juntos orarmos a Deus no momento da oração da fé. Então fique conosco até o final, se inscreva aí no nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, no nosso canal do YouTube, Instagram, Pastor Antônio Filho, WhatsApp, quer participar do WhatsApp, do maior grupo do planeta da Terra que está lendo a Bíblia Sagrada? Anote aí, sinalzinho de mais, código 55 do Brasil, DDD 99 do Maranhão e o número 981 43 44 49 e venha ler a Bíblia juntamente conosco. Sim, é possível ler a Bíblia inteira em um ano e eu quero lhe ajudar, quero lhe orientar como estamos há 23 anos lendo a Bíblia todos os dias e abençoando vidas, edificando vidas e transformando vidas, semeando a palavra de Deus e mudando vidas através da leitura da palavra de Deus que nos fortalece, que nos edifica, ok? Sem perca de tempo, caneta e papel na mão e anote aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. Nós vamos ler Apocalipse 14, livro de Esther, capítulo 5, do versículo 1 ao capítulo 6, versículo 13, os Salmos 106, 24 até o 106, 48, ok? Eu vou ler a Bíblia agora, esses versículos que eu acabei de ler, e logo após a nossa oração da fé. Eu estou num propósito, você sabe qual é? Tivemos aí o nosso aparelho de celular furtado esses dias, né? E nesse tempo Deus nos deu esse iPhone que estamos usando. Não tem uma imagem, não tem um som adequado, todavia nós não podemos parar, nós temos que avançar. Daqui a alguns dias Deus vai nos visitar, Deus vai nos presentear, Deus vai criar alguma situação, a gente vai adquirir um novo aparelho de celular com qualidade de imagem, som, edição, enfim, para levar o melhor para a obra de Deus. Ok? Então vem conosco, vamos ler a Bíblia e logo após a leitura da Bíblia, o momento da oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, através da Tua palavra agora, com os Teus filhos, que nós vamos agora meditar na Tua palavra. O que o Senhor quer falar conosco neste dia, fala no nome de Jesus. Apocalipse 14. Olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. E à sua testa estava escrito o nome dele e o nome do seu pai. Eis que ouvi uma voz como a voz de muitas águas, e a voz de um grande trovão, e a voz de arpistas que tocavam a sua harpa. Cantavam um cântico novo diante do trono, diante de 4 animais, dos anciões que ninguém podia prender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados sobre a terra. Eis que estão os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Estes são aqueles dentre os homens que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. E vi outro anjo soar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a tribo, nação, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a honra do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, e as nações deu a beber do vinho da sua ira e da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo em grande voz:
Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi outra voz do céu dizendo, que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os sigam. Olhei, eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz, que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e cega. Já é vinda a hora de cegar, porque já semeara da terra a sua está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vinde-ma e os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. O anjo meteu a foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as com grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. E agora nós vamos lá no livro de Esther, no capítulo 5. Pegue a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, livro Esther, do capítulo 5, do versículo 1 ao capítulo 6, versículo 13, ok? Até o 6:13, do 5 até o 6:13. Vamos lá. Sucedeu, pois, que após o terceiro dia, Esther vestiu as suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte ao aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o trono real na casa real, defronte à porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cedro de ouro e que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cedro. Então o rei disse, o que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino te dará. E disse Esther, se bem parecer o rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei, fazei apressar Amã e que cumpra o mandato de Esther. Vindo o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição? O que te dará? Qual é o teu requerimento? O que se fará até a metade do reino? Então Esther disse, minha petição e o meu requerimento é, se achei graças aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder a minha petição, o rei outorgar o meu requerimento, que venha o rei com Naamã ao banquete, que hei de lhes preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã daquele dia alegre de bom ânimo, porém vendo Amã que Mardoqueu estava à porta do rei, não se levantara nem se movera diante dele. Então Amã se encheu de furor contra
Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, enviou e mandou vir seus amigos, Azeres e a sua mulher. Contou-lhes que Naamã, na glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, contudo o rei tinha engrandecido, e aquilo que tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester, a ninguém mais fiz vir ao rei ao banquete que tenha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente ao rei. Porém, fez tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu assentado à porta do rei. Então lhes disse Zeres, a sua mulher e todos os seus inimigos: faça uma forca de 50 côvados de altura amanhã e diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. Então entre alegre com o rei ao banquete. E esse conselho lhe pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer os livros das crônicas e leram diante do rei. E se achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bidgã e de Teres, dos eunucos ao rei, dos guardas da porta, que procuraram pôr a mão no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu isso a Mardoqueu? Os jovens do rei, seus servos, disseram: nenhuma coisa lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado. E os jovens disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entre. E entrando Naamã, o rei disse: o que se fará um homem cuja o rei a honra o agrada? Então disse Naamã no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer mais honra do que a mim? Pelo que disse o Naamã ao rei: quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, traga a veste real dos reis se costuma vestir, monte o cavalo em que o rei costuma ser montado, ponha-lhe a coroa real na cabeça, entregue a veste e o cavalo à mão dos príncipes do rei e um dos maiores senhores. Vistam daquele homem também cuja honra se agrada. Levem-no a cavalo pelas ruas, apregue-se diante dele. Assim se fará o homem cuja a honra o rei o agrada. Então disse o rei a Naamã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e assim faz com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. A coisa nenhuma deixes cair tudo quanto disseste. Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. Levou o cavalo pelas ruas da cidade, apregou diante dele, que assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e de cabeça coberta. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e todos seus inimigos quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios, Zeres e as mulheres, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem está, já começasse a cair, é da semente de judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. E vamos finalizar agora a leitura da Bíblia Sagrada com os Salmos 106, do versículo 24 ao versículo 48. Vamos lá, livro de Salmos 106, do versículo 24 ao 48. Também desprezaram a terra aprisível e não creram a sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo qual levantou a mão contra eles, afirmando que faria cair pelo deserto. E humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pela terra. Também se ajuntaram com Baal Peor e começaram o sacrifício aos mortos. Assim provocaram a ira com as suas ações, e a peste arrebentou entre eles. Então se levantou Finéias, executou o juízo e cessou aquela peste. Isso foi-lhe imputado por justiça, de geração em geração, para sempre.
Indignaram também junto às águas da contenda, da sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram em seu espírito, de modo que lhes falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes misturaram-se com as nações, aprenderam as suas obras, serviram aos seus ídolos e vieram fazer-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, sangue de seus filhos e suas filhas, sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as obras e se corromperam com seus feitos, pelo qual se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua cabeça, e os entregou às mãos das nações, e aqueles que aborreciam os seus assenhorares deles, e seus inimigos os oprimiam, humilhando-os debaixo de suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Lembrou-se do seu conselho. Compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que eles tivessem misericórdia e os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Congrega-nos dentre as nações para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos nele. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Finalizamos hoje a leitura da Bíblia, dia 14 de outubro, há 287 dias, 287 dias, lendo a palavra de Deus ao teu coração. Tu viu que Deus falou, as maravilhas e misericórdias de Deus que Deus operou neste dia? Nós vamos agora estar orando ao Deus da provisão, ao Deus que criou essa terra maravilhosa. Se Deus fez tudo isso quando a terra era sem forma e vazia, Deus vai fazer agora na sua vida. Apresente a sua causa a Deus. Qual é o problema, qual é a dificuldade que Deus não possa resolver ou entrar em ação? O médico desenganou, a justiça esqueceu, estás esquecido da justiça, aquela causa que há tantos anos não tramita. Hoje é dia de milagre, hoje é dia de maravilha, hoje é dia de provisão na sua vida. Vamos orar? Venha para o momento da oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos aqui, Senhor, neste lugar, em Teresina, que glorifica o Teu nome, que exalta o Teu nome, diante, Senhor, desta árvore, desses frutos que simbolizam, Pai, o Teu milagre, a Tua existência. Que o Senhor ministre agora na vida deste homem, dessa mulher, milagres, de maravilhas, de prodígios, de provisão, de restauração, de libertação, de salvação. Blinda os Teus filhos. Abençoa também, Senhor, o nosso ministério, nessa campanha que nós estamos. Precisamos, Senhor, adquirir novamente um aparelho mais atual. Estamos, Senhor, nessa luta. Foi-nos furtado há tempos atrás. Adquirimos este com imagem e som, Pai, que não são de excelência. Nós queremos fazer o melhor para Ti. Senhor, toca no coração, nos dá condições, abre as portas, vá diante de nós e nos dê vitória. Assim nós Te louvamos, Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém? Voltaremos amanhã aqui, estaremos lendo a Bíblia Sagrada com você. Desejamos que Deus te abençoe, que Deus te prospere em Cristo Jesus. Abaixo aqui está o nosso texto, abaixo aqui está o contato conosco, deixe sua oração, abaixo está aí você que quer cooperar, doar com liberalidade, com amor com o nosso ministério, está aí o nosso Pix, está aí o nosso contato. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te prospere em Cristo Jesus.